PEC do precatório. Traição, Ciro suspende candidatura. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Nós temos uma playlist no canal chamada Precatórios Bancarizados. Clica lá no canal, se inscreve, dá um like, compartilha. Clica na playlist Precatórios Bancarizados. Você vai ver este vídeo e muitos outros vídeos. Bem, pessoal, o tema de hoje é esse tema polêmico, né? É o tema do momento, é o tema do dia, é o tema da década, né? É o tema que está aí em todas as mídias, escrita, falada e televisiva. É a questão da PEC dos precatórios. E o título de hoje, né? É PEC do precatório, traição, Ciro Gomes suspende candidatura. Ora, pessoal, tivemos essa votação aí noite passada, né? Um verdadeiro calote público, né? Legalizado, né? Essa aí é a reedição da PEC do calote. É isso que a gente já viu, né? Há anos atrás, com a PEC, com a emenda 62, né? Chamada PEC do calote. Na verdade, essa PEC do precatório é a reedição da PEC do calote, com pequenas alterações. E os modos operantes são o mesmo, né, pessoal? Nós já temos aí vários vídeos no canal e nós já comentamos, né, acerca que o governo reúne a sua base aliada no Congresso Nacional e vota essas verdadeiras canalices, né, contra os credores dos precatórios. E a base de troca, né, pessoal, é a velha política, é o toma lá da cá, né? A grande maioria dos deputados, eles se esquecem, né, do que já votaram antes. A grande maioria dos deputados, eles se esquecem ao partido em que pertencem, né? A grande maioria dos deputados se esquece da sua ética, do seu caráter e vota essas verdadeiras canalices, né, contra os credores de precatório, que na verdade são os nossos professores, são os nossos trabalhadores, né, são os nossos trabalhadores do Brasil aí, são os nossos aposentados, são os nossos professores, são os nossos mecânicos, né, são, enfim, a sociedade brasileira, né, é o credor do precatório, são pessoas comuns, né, e que ficam aí, né, anos para receber seus precatórios. A grande maioria dos credores do precatório morrendo, né, sem receber o seu dinheiro, ganho através de uma ação judicial, uma vergonha muito grande para o Poder Judiciário, os governos com fama de caloteiro e um prejuízo incalculável, né, aos credores de precatório. Hoje os credores de precatório no Brasil estão submetidos a um verdadeiro escárnio. Isso tudo já está registrado lá na playlist chamada Precatórios Bancarizados. E agora, né, pessoal, com essa última votação aí, a gente viu aí vários partidos, né, nem só o partido do Ciro Gomes, né, o PDT, com vários, né, votos favoráveis, né, ao calote público, né. Então, realmente, nessa parte, o nosso ex-ministro Ciro Gomes tem razão, né, porque você está num partido, é um partido de oposição. Você tem aí centenas de professores, né, do Ceará principalmente, que estão prejudicados, né, com essa PEC do calote, e você tem os representantes do povo, né, votando a favor dessa verdadeira canalice, é o que estão fazendo aí com os professores do Nordeste. E com todos os credores de precatório, né, aí eu me incluo porque eu sou um credor de precatório, eu sou um cidadão brasileiro, sou um engenheiro e sou uma pessoa de bem. E estou sendo aí, né, pessoal, a gente fica sempre colocado de lado, né? Sempre a questão do precatório, ela é deixada de lado. Sempre tem uma desculpa, né, para se colocar outra pauta no lugar dos precatórios. E os precatórios vêm sendo rolados, né? Vêm sendo procrastinados, né, os pagamentos. Mas então a gente vê, né, pessoal, PEC do precatório, traição, Ciro Gomes suspende candidatura. A gente viu aí com a votação aí, o PDT, né, virou as costas ao partido, né, virou as costas ao seu candidato à presidência da República e votou a favor do governo contra o povo, né, nessa verdadeira canalice que é essa PEC do precatório, um verdadeiro escárnio contra os credores dos precatórios. E o Ciro Gomes ficou muito magoado, com razão, ficou muito sentido, né, foi lá e suspendeu a candidatura dele. Mas assim como o PDT traiu o povo brasileiro, a gente vê várias outras siglas, né, pessoal? Podemos, né? PSB, PSD, o PSDB, né, que se diz aí oposição ao governo,
João Dória, Eduardo Leite, PSDB aí votou favorável, né? Por causa das articulações, né? Eles falam que tem muita negociação lá no Congresso Nacional. É claro que tem aquela velha política do toma lá da cá, né? Eu te dou emenda parlamentar, você me libera o voto. Na verdade estão vendendo o voto, né? Que a gente está vendo aí, são vários deputados vendendo seu voto, trocando seu voto por benesses, por emenda parlamentares e por outros benefícios, né? Que a gente sabe, né? Que acontece aí nessas negociações dentro do Congresso Nacional. E realmente, pessoal, o Ciro Gomes ficou muito sentido, né? Ficou muito assim indignado, né? Com a traição, principalmente dos deputados federais do Nordeste, né? Que viraram as costas à educação, viraram as costas aos professores, promovendo essa verdadeira canalice, né? Contra os professores do Nordeste, contra o credor de precatório e contra o povo brasileiro. Bem, pessoal, a questão do precatório é questão polêmica, né? A gente vê aí que o governo ele está se utilizando aí de artifícios, né? Para liberar essas emendas parlamentares. Então eles associam os precatórios à liberação do Renda Brasil, mas a gente sabe que é só uma parte desse dinheiro dos precatórios que vai ser utilizado na Renda Brasil, né? Uma outra grande parte dos precatórios serão utilizados nas emendas parlamentares para a eleição do ano que vem, né? Então isso aí já está bem claro, né? Que nem todo o dinheiro do precatório ele vai ser usado, né? Para ajudar os pobres. Muita parte, muito dinheiro vindo dos precatórios vai ser levado aí para as emendas parlamentares e isso aí não é dito, não é falado, né? A impressão que se tem é que os precatórios vão ser utilizados somente para fazer o Renda Brasil. E isso aí não é verdade. A gente sabe que uma parte dos precatórios ele vai para o Renda Brasil, mas outra parte grande dos precatórios ele será utilizado para emendas parlamentares e para o exercício da política, né? Principalmente agora, o ano que vem, a ano eleitoral, pessoal fazendo caixa aí, né? Para a campanha 2022. Então isso aí ficou claro, o Ciro Gomes ficou muito magoado, se sentiu traído, né? E suspendeu a candidatura dele. Tem que tomar cuidado, né? Porque agora parece que ele consignou o voto porque é em 2 turnos, né? Primeiro turno ganhou por 4 votos somente, né? Então vai ter o segundo turno na Câmara. Se os deputados insistirem, né, em apoiar o governo, muito provavelmente aí o Ciro, né, por ser um homem de palavra, ele deve de retirar a sua candidatura. E então a situação é bastante complicada politicamente, né? No Senado também é muito difícil, né? Diz que a casa do Senado é a casa dos governadores, muito difícil dessa PEC passar no Senado, mas a gente já está vendo também a judicialização, né, da questão da PEC dos precatórios. Então isso aí acaba indo para o STF. O STF está extremamente implicado na questão do precatório, porque o Poder Judiciário brasileiro ele é muito humilhado com essa PEC, né? O Poder Judiciário brasileiro, ele sentencia o Estado, né? E a sentença não é cumprida, né? O Poder Judiciário não tem a sua sentença cumprida, é uma procrastinação, né? Eles dizem que sentença judicial não se discute, se cumpre, mas os estados não cumprem, né? O governo não cumpre, ele vai fazendo essas PEC, né? Essas emendas constitucionais, as PEC do calote, tudo legalizado, né, pessoal? Tudo dentro da lei, mas o calote ele continua, né? Esse aí é o ponto. E o grande responsável pela dívida dos precatórios são os próprios governos. Que o governo ele cobra muito imposto, presta um mau serviço, aonde que o cidadão brasileiro é obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para reaver os seus direitos. Quando a sentença ela é transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, o precatório é autuado. Aí o governo não paga, mas fica incidindo juro. Então, muito dessa dívida que a gente está vendo aí, referente à dívida dos precatórios, o grande montante dessa dívida, ele é oriundo dos juros, nem tanto da condenação. Nós temos precatórios aí, pessoal, desde a época de 60, da década de 60, quer dizer que já são 50 anos de juros. Tem precatório com 40 anos de juro, tem precatório com 30 anos de juro. Se você for analisar o montante da dívida, quase que 70%, 80% da dívida hoje, ela é oriunda do juro e não da condenação. Então o grande responsável por esse montante de precatório a ser pago é o próprio governo, que é velhaco, é caloteiro, não paga suas contas, né? Porque se tivesse sido pago no ano seguinte,
não teríamos esse déficit todo de precatório, né? Então, pessoal, o grande responsável pela dívida é o próprio governo. A PEC do precatório, ela vai ser a reedição da PEC do calote, uma PEC que já deu errado, ela já foi quebrada pelo STF em 2015. Então, assim, eles estão batendo cabeça, eles estão reeditando uma PEC que no passado já deu errado, quer dizer que está se repetindo o erro novamente, né? Mas tá, Luiz, e aí o que se faz? A questão dos precatórios, nós já temos essa playlist, né? É a bancarização dos precatórios. Hoje a dívida do precatório, ela passa de 200 bilhões, né? São precatórios, super precatórios, né? São precatórios aí de 16 bilhões, são precatórios de 5 bilhões, quer dizer que a dívida toda, ela já passa dos 200 bilhões, então há necessidade de um banco, por mais que as varas de precatório dos tribunais de justiça, elas estejam bem organizadas, por mais que o CNJ fez um trabalho de reestruturação nas varas de precatório, por mais que o CNJ organizou as varas de precatório, a gente vê que o volume de dinheiro ele é muito grande, então há necessidade urgente da bancarização dos precatórios. Essa é a proposta do nosso programa Bora Viver, a bancarização dos precatórios. Você cria o banco do precatório, você pega os atores sociais, né? O presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, presidente da OAB Nacional, representando os credores, monta um comitê gestor do Banco do Precatório e lança, né, o Banco Nacional de Precatórios Judiciais. Aí cada estado com seu banco, né? Banco Gaúcho dos Precatórios, Banco Catarinense de Precatórios, Banco Paranaense de Precatórios. Tem que ter um Banco Federal de Precatórios, né, para as ações que correm junto à União. Você tem o Banco Municipal do Precatório, né? Nos estados você compõe, né, o conselho com o governador, né, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da OAB Nacional, presidente da Câmara dos Deputados, né, o representante dos credores, monta esse comitê gestor nos estados, institui o banco todo digitalizado, né? E aí você chama o credor, fala, senhor, o senhor ganhou uma ação contra o Estado não tem dinheiro para lhe pagar neste momento, mas nós vamos abrir um crédito em precatório para o senhor. E aí você abre o crédito em precatório e o credor ele vai poder utilizar o dinheiro, né? Mesmo que ele não receba o precatório, mas ele consegue utilizar os créditos dele, né, através do banco do precatório. Pronto, pessoal, a solução ela é rápida, ela é definitiva e ela é imediata, né? Porque o que acontece hoje? O credor ele ganha ação, não cabe mais recurso, o precatório é autuado e você é encaminhado para uma fila que fica 20, 30, 40 anos para você receber. Então a grande maioria dos credores de precatório estão morrendo. Com a bancarização, você abrindo o crédito, a pessoa, mesmo que ela não receba em reais, mas ela recebe o crédito dela em precatório. Ela vai poder comprar numa farmácia, ela vai poder comprar no supermercado, ela vai poder usar num hospital, ela vai poder usar o dinheiro dela no material de construção. Basta você ter as empresas, né, cadastradas dentro do banco do precatório. Ora, a solução é rápida, é simples, é definitiva, né? E ela é imediata. Porque a gente está vendo, pessoal, que essa PEC do calote é a reedição, né, da PEC do calote, essa PEC do precatório, isso aí já foi feito antes, não resolveu o problema, muito pelo contrário, a conta só aumentou. Por isso que a gente defende a bancarização, né? A bancarização ela acaba com esse comércio negro de precatório, essa história de vender precatório com 40% de desconto, de vender precatório com 70% de desconto. Se criou um comércio negro de precatórios dentro do Brasil, isso se acaba com a bancarização dos precatórios, né? Acaba-se com a fila, acaba-se com a dívida, né? Porque você tira a dívida das costas do governo e você joga, né, 200 bilhões na economia. Você te transforma aquilo que era tratado como uma dívida e aquilo se transforma num crédito, né? Porque você vai abrir o crédito em precatório para o credor poder utilizar da maneira como melhor lhe convir. Então assim, pessoal, a bancarização é tudo de bom, né? A bancarização é a solução imediata e definitiva para as questões do precatório. E a gente está vendo, né, pessoal, que passa ano, entra ano, a dívida só faz crescer. A grande maioria dos estados brasileiros, todos devem precatório. É uma velhacaria, um calote institucionalizado dentro do Brasil. Isso causa uma imagem muito ruim para a comunidade estrangeira, né, que pretende investir no Brasil, que vai pegar um país
aonde os governos não cumprem decisão judicial. Ora, não se tem segurança jurídica nenhuma, né, num país que nega o pagamento às suas ações judiciais. Isso aí é um desrespeito, é uma humilhação muito grande ao Poder Judiciário, que tem como medida extrema a intervenção, né? Como assim, Luiz? O pessoal pergunta, tá, mas e a Justiça aceita isso, Luiz? O que o Poder Judiciário pode fazer? O Poder Judiciário, ele tem todo o aspecto legal, né, no sentido de promover a intervenção nos estados devedores. Já foi dado 15 anos, depois o STF deu mais 5 anos, agora eles estão querendo mais 10 anos, aí depois os estados já pegaram mais 4 anos. Então assim, tempo já foi dado suficiente. O que está faltando agora é o Poder Judiciário brasileiro intervir, né, nos entes devedores, né? Ele tem que intervir, né, em face à Fazenda Pública, afastando, né, o gestor do Estado, do município ou da União. Como assim, Luiz? Ora, o Poder Judiciário determina, né, a intervenção no Estado devedor, se afasta o governador do Estado, né, se assume o interventor e bota as contas em dia, né, pessoal? Dinheiro não falta, a gente vê tanta corrupção no Brasil, é dinheiro para emenda parlamentar, é dinheiro para fundo eleitoral, é dinheiro para mordomia, é dinheiro para assessor, a gente vê muito desperdício de dinheiro público, a gente vê no país muita corrupção. Olha, se acabasse com a corrupção, dava para fazer um Renda Brasil de R$1.000 por mês, né? Para cada beneficiário do programa, né? Não precisaria nem mexer nos precatórios. Você tem várias maneiras, né, de promover o assistencialismo e fazer assistência social, né, no nosso Brasil, principalmente nesse momento de pandemia. Não necessariamente você precisa tirar os direitos dos nossos professores, né, dos nossos trabalhadores, o direito adquirido em sentença judicial transitada e julgada dos nossos aposentados, né, que estão aí muitas vezes morrendo, né, sem atendimento médico por falta de dinheiro, sendo que tem uma ação para receber contra o Estado, né? Então os credores do precatório, na sua grande maioria, morrem com uma mágoa muito grande do Poder Judiciário, né? Morrem com uma mágoa muito grande do governo. E isso aí tudo, pessoal, devido ao calote público institucionalizado, essa verdadeira canalice, né, que é essa PEC do precatório, é uma verdadeira canalice contra os credores de precatório. Isso aí não resolve nada, isso aí só vai procrastinar a dívida. Quanto mais se procrastina a dívida, mais juro tem. Quanto mais anos de juro, maior é a dívida. Quer dizer que é uma bola de neve descendo a ladeira, e essa PEC do precatório é a pior das soluções que eles poderiam ter encontrado para a questão do precatório. Pessoal, procura lá no canal, nós temos um vídeo, uma playlist, né, chamada Precatórios Bancarizados, aonde a gente propõe a bancarização dos precatórios. Bancarização dos precatórios é a solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios. Se cria o banco do precatório. Hoje, pessoal, tudo digitalizado, né? Tudo digitalizado. Você abre o crédito para o credor do precatório, né? Chama o credor do precatório, abre o extrato, né? Hoje as varas de precatório estão todas muito bem organizadas, né? Você estratifica, né? Você tira da vara de precatório e passa para o banco, né? Você puxa a vara de precatórios para dentro do banco e aí você vai ter um extrato diário, né? Pessoal, o precatório é essa caixa preta, porque nem o governo não sabe dizer qual é o tamanho da dívida, porque todo dia tem ação judicial, né, protocolada, todo dia tem sentença judicial transitada em julgado, todo dia tem precatório autuado, todo dia tem juro de precatório. Então assim não se pode nem dizer hoje qual o montante da dívida. E com a bancarização não, você estratifica, você vai ter um extrato diário de cada conta, né? Cada credor de precatório com a sua conta no banco, né? Aquilo estratificado, você chama lá o credor do precatório, você tem a fotografia do credor, o nome, o CPF, o endereço, você tem o número do processo dele, a vara que correu, o órgão devedor, o valor autuado, o valor corrigido, você tem o órgão devedor, né? Cada precatório com o seu órgão devedor, tudo estratificado. Você libera o crédito para o credor e o dinheiro deixa de ser uma dívida e passa a ser um crédito, né? E o credor do precatório vai utilizar os seus precatórios dentro do banco do precatório.
com as empresas que operam em precatório. A grande maioria das empresas já possuem precatório, né, pessoal? Então, assim, é a solução, é a bancarização. A gente não vê outra solução. A gente está vendo aí o país mergulhado numa crise social, pessoal batendo cabeça, agora com mais essa PEC do precatório, né? Que na verdade é a reedição da PEC do calote. Tudo que a gente está vendo acontecer agora, a gente já viu acontecer na emenda 62, né, na PEC 62, já chamada PEC do calote. Na época colocaram a correção pela TR e deram 15 anos para os estados pagar. Ora, uma verdadeira canalice contra os credores do precatório, e a dívida só fez aumentar. Porque cada ano que passa é mais um ano de juro, quer dizer que é juro sobre juro. Então você ficar devendo é a opção, né? É a pior opção que tem, é a pior solução que tem, é a procrastinação do pagamento dos precatórios. Bancarização é a solução. Bancarização já. Precatório bancarizado é o credor libertado. Fim a essa PEC do calote, o pior caminho escolhido pelo governo para solucionar a questão dos precatórios. E Ciro Gomes, traído, suspende candidatura à eleição presidencial 2022, coberto de razão, né? Onde já se viu o partido do PDT votar a favor do governo contra os professores do Ceará. Onde é que já se viu o Podemos votar contra o povo brasileiro? Onde é que já se viu o PSDB votar contra o povo brasileiro? Onde é que já se viu o PSB votar contra o povo brasileiro? Onde é que já se viu o PSD votar contra o povo brasileiro? Agora vem a eleição aí o que vai se falar, né? O que vão dizer, né? Fica aí o recado. Nesse ponto a gente parabeniza, né, o candidato Ciro Gomes, ex-ministro Ciro Gomes, ex-governador, né, político aí de grande estatura nacional, que tomou uma decisão radical, né, de suspender a sua candidatura, se caso, né, não volte atrás aí os deputados, né, na Câmara, na votação da PEC do precatório. Então, PEC do precatório, bancarização é a solução. PEC do precatório, bancarização é a solução imediata e definitiva. PEC do precatório, traição, Ciro Gomes suspende candidatura. Clica lá no canal, dá um like, compartilha. Clica na playlist precatórios bancarizados. PEC do precatório, a PEC do calote. Traição, Ciro Gomes suspende candidatura à eleição presidencial 2022. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.